Sabe que isso é esses dias eu fiz um vídeo sobre a Mouse Beer aqui no canal. Na verdade, tem várias Mouse Beer, além da Mouse Beer da Brahma. E aí teve um rapaz que fez um comentário de que ele gosta de fazer pela manhã uma receita de mouse beer com ovo e alguma coisa assim, e que diz para dar mais energia durante o dia. Olha, As há uns lendas, 60 anos, né? Há uns 60 anos isso era muito comum. Eu lembro na infância do pessoal fazendo essa receita de ovo com batido com. Ah, inclusive com caracu também, tá? Na minha sim. região era mais caracu, caracu com ovo. Inclusive o pessoal jogava dentro do liquidificador o ovo inteiro, com casca e tudo. Eu achava aquilo um absurdo. Dava cálcio, né? O Henrique É, está comentando que simplesmente era mais doce, não agradava o paladar feminino. Marketing era agora, para toda a família. E não. longe de ter um fundamento técnico, usá-la durante a amamentação. É, são os achismos, né? Os achismos, e aí cai na mídia, e aí um compra a ideia e começa a divulgar, e inclusive assim, né? Hoje a gente tem o influencer de tudo, né? Hum, E aí surge uma notícia, não se investiga e se leva a fundo, e isso se dissemina de uma forma e toma tanta proporção que as pessoas começam a tomar como verdade, né? E exato. naquele tempo, o que se falava o que saía na televisão era verdade, né? Essa questão aí da Mouse Beer é interessante para mim, pelo menos, porque quando eu tomei cerveja Mouse Beer na vida, a Mouse Beer da Brahma sempre me pareceu melhor que a da Antártica, enquanto o Guaraná da Antártica sempre foi muito melhor que o da Brahma. Tanto é que a Ambev tirou o da Brahma aí, só tem Guaraná Antártica hoje, Guaraná Champanhe, se não me engano, ainda tem a marca, né? E é um É negócio verdade, interessante. mudou bastante, né? O Antártica continua, né? E bom, a própria Coca-Cola, né, tem trocado bastante de Guaraná e não acho uma receita que satisfaça, né? Agora é a Fanta Guaraná. Já passou pelo Quat, que ainda está um tempão aí por causa do Guaraná da Amazônia, mas vai mudando, né? Eu nem sabia disso, viu? Mas o Guaraná era. Mas eu lembrei da década de 60 de um detalhe que é interessante, porque no começo da história da cerveja você deve ter visto isso. As cervejas eram chamadas de cerveja marca barbante, porque a rolha das garrafas era amarrada com barbante, porque a fermentação era muito intensa, uma fermentação forte, produzia muito gás e estourava a rolha, né? Então, o sinônimo, marca barbante, virou sinônimo de produto ordinário, de produto vagabundo no Brasil. Isso aí, pelo menos até a década de 50. Eu era menino e lembro do pessoal falar: isso aí é marca barbante, e veio da história da cerveja. É, Interessante. é uma coisa interessante. Deve ter outras coisas relacionadas com a produção antiga de cerveja também, né? Uhum. Sabe que existe um documentário que ele fala sobre como a cerveja ela mudou o mundo. Não Hum, sei se tu chegasse a assistir já esse documentário. Ele tem no YouTube, da Discovery também. não, não lembro Como a de ter. cerveja mudou o mundo. Confesso que eu até hoje eu não descobri se é verdade ou não. Mas tem uma outra máxima que diz que quem muda o mundo são os preguiçosos, né? Então o homem só inventou a roda para poder transportar a cerveja de um lado para o outro, né? Que era mais fácil transportar sobre rodas do que transportar É, nos olha, ombros, né? eu tenho cá minhas dúvidas se cerveja mudou o mundo, sabe? Acho um exagero muito grande. Eu acho que tem a. Inclusive, eu já vi num site aí relacionado com cerveja, o pessoal dizendo que o Napoleão Bonaparte foi um grande bebedor de cerveja. Um absurdo. Napoleão Bonaparte, no máximo, tomava um cálice de vinho. Isso é coisa de biógrafo sério, que fez gente que trabalhou com a história dele, não é? E Uhum. o Napoleão, que, acho que nem nunca ouviu falar de cerveja. Então, eu acho um pouco, não sei, acho um pouco exagerado. Eu acho Mas que sabe que tem uma outra crença que questiona se Cristo transformou água em vinho mesmo. Tem muita gente que fala que ele transformou em cerveja.
porque na região onde ele vivia se plantava trigo, se plantava cevada, não se plantava uva. Olha, eu tenho a impressão, isso aí é uma questão interessante essa, mas veja só, é verdade, foi na região da Mesopotâmia que provavelmente surgiram as primeiras cervejas, provável, né? Depois o Egito produzia cerveja há 8.000 anos, uma coisa parecida. Pode ser que sim. E é bastante provável também que o vinho tenha vindo antes da cerveja, porque a fermentação é mais rápida, a fermentação é direto da uva, que está no cacho ainda, inclusive, né? Uhum. A Bíblia, onde quer que eu tenha lido, sempre se faz referência à bebida sendo vinho. Pelo menos nos evangelhos, eu não lembro no Velho Testamento, mas nos evangelhos a gente vê sempre vinho, nunca cerveja. Tem várias questões, né? Tem a questão da própria tradução, que ela pode ter se perdido, pode ter se alterado bastante, né? Hum, A própria questão de definição do que era vinho, do que era cerveja, do que era bebida fermentada, mas é uma polêmica. de qualquer maneira, eu tenho uma Bíblia em casa, que foi uma tradução, é a tradução mais recente, eu acho que, eu preciso ver, também não lembro de qual foi o original, mas foi um grupo de pessoas de diversas crenças, tinha um especialista judeu, um especialista protestante, um especialista católico e outros que eu não lembro agora, Uhum. chamada Bíblia de Jerusalém. Inclusive, um dos tradutores eu conheci pessoalmente, uma figura magnífica, uma pessoa de um conhecimento fantástico, chamado Flávio de Jorge, que foi, inclusive, professor da PUC em São Paulo durante muito tempo. Bom, eu vou verificar depois, na tradução deles, dessa nova Bíblia, que termo que eles usaram, mas eu sou capaz de apostar, viu, que eles usaram vinho, sim. Inclusive, a cerveja era diminuída, era menosprezada na época se não me engano, da Grécia, os gregos bebiam vinho, os romanos bebiam vinho, e a cerveja só foi aceita a partir do momento em que começou o avanço do pessoal do sul da Europa e para o norte da Europa e para a Europa Central, que eles vão encontrar outras populações por lá, e foi mais fácil, então, cultivar a matéria-prima para cerveja do que cultivar a uva naquelas latitudes, porque ali o frio era muito grande e não dava uva mesmo. Mas na região do Mediterrâneo, tranquilamente a uva predominou. Isso é tranquilo.